Olá, nesse vídeo vamos falar sobre mecânica. Vamos falar sobre movimento, sobre aceleração, sobre repouso, movimento uniforme e por aí vai. Vou passar para o próximo slide agora. Primeiramente, vamos falar sobre referencial, movimento e repouso. O referencial vai ser aquilo que vamos tomar como referência para analisar um movimento ou um repouso. Movimento. Um objeto vai estar em movimento quando ao decorrer do tempo ele mudar de espaço em relação a um referencial. E em repouso, um objeto vai estar em repouso quando ele não mudar de espaço no decorrer do tempo em relação ao referencial. Para entendermos melhor tudo isso, eu botei aqui uma figura e vamos analisar o que acontece. Temos nessa figura um observador A do lado de fora e um observador B do lado de dentro do trem, e uma lâmpada, que será o nosso referencial. Em relação ao observador de fora, essa lâmpada vai estar em movimento, porque como o trem vai se mover, ele vai mudar de espaço ao longo do tempo, em relação a esse observador, né? Então ela vai estar em movimento, mesmo que ela esteja parada lá dentro. Agora, em relação ao observador de dentro, ela vai estar em repouso, porque no decorrer do tempo ela não vai mudar de espaço, ok? Movimento uniforme. Vamos ter um movimento uniforme quando a velocidade de um objeto não mudar no decorrer do tempo. Relação entre distância e tempo. Vamos tomar uma velocidade de 50 km por hora. O que isso quer dizer? Que a cada 1 hora essa velocidade irá aumentar 50 km. Essa proporção, né? Essa proporção da distância percorrida pelo tempo gasto, a gente vai estar calculando a velocidade. Relação entre as unidades de medida 1 km por hora e 1 metro por segundo, que são velocidades. 1 km por hora a gente pode dizer que é como se fosse 1.000 metros dividido por 3.600 segundos. Dividindo tanto o numerador quanto o denominador por 1.000, vamos achar que 1 km por hora vai dar igual a 1 sobre 3,6 segundos. E multiplicando cruzados, vamos achar que 1 metro por segundo é igual a 3,6 km por hora. Agora vamos aprender a calcular a velocidade. Coloquei um exemplo. Um carro está se movendo com velocidade constante de 36 km por hora e ele quer que determinemos em segundos quanto esse carro vai percorrer em segundos 100 metros. Para calcular essa distância, a gente pode usar a fórmula de distância igual a velocidade vezes o tempo. Porém, ele quer a distância em segundos e ele deu a distância em metros, né, que foi 100 metros. Então, e ele deu a velocidade em quilômetros por hora. Então, para acharmos em segundos, temos que primeiro mudar essa unidade de tempo da velocidade. Então, vamos transformar 36 km por hora em metros por segundo. Fazemos a associação. Vamos fazer a regra de 3. 1 metro por segundo igual a 3,6 km por hora. E fazendo essa conta, vamos achar que 3,36 km por hora vai dar 10 metros por segundo. Agora, substituindo os valores na fórmula distância igual a velocidade vezes o tempo, a gente vai achar que a distância que o tempo deu 10 segundos. Movimento variado. Vamos ter um movimento variado quando a velocidade variar durante o movimento. A velocidade média, a gente vai calcular dividindo a distância total percorrida pelo tempo gasto de percurso. A diferença da velocidade média pela velocidade do movimento uniforme é o quê?
é que que para usarmos essa velocidade média, a gente vai poder usar quando o objeto quando ele tiver feito duas velocidades diferentes no mesmo percurso. Já para a velocidade no movimento uniforme, não. Ok? Então fiquem cientes disso. A velocidade média a gente vai poder calcular para quando ocorrer velocidades diferentes no mesmo movimento. Como não deu tempo de falar o exemplo agora, a gente vai só esperar pular esse próximo slide e vamos já falar do próximo assunto. Próximo slide. Velocidade instantânea. A velocidade instantânea a gente vai calculando a velocidade média, de uma distância percorrida dividida pelo tempo, sendo o tempo o menor tempo possível, ok? Composição de velocidade. A composição de velocidade a gente vai usar quando estivermos analisando um movimento de um referencial que está em movimento em relação a outro referencial. Vamos ver o seguinte exemplo. Uma escada rolante transporta pessoas para o andar superior, deslizando com uma velocidade VA constante de 1 metro por segundo. E uma pessoa procura subir os degraus com uma velocidade de 2 metros por segundo. E ele quer agora qual seria a velocidade total desse percurso, né? Vamos lá. A gente vê que no mesmo segundo a escada vai estar subindo 1 metro e a pessoa vai estar subindo 2 metros. Então vamos ter que a cada 1 segundo vamos ter 3 metros sendo percorridos. Então a composição de velocidade será 1 metro por segundo mais 2 metros por segundo. Segundo exemplo, a mesma escada rolante com a velocidade sendo de 1 metro por segundo, com a escada subindo, só que agora a pessoa vai estar descendo a escada 2 metros por segundo. O que vai acontecer? Que a cada 1 segundo a escada vai subir 1 metro e a pessoa vai descer 2 metros. Então, nesse caso, vamos diminuir as velocidades, ok? Vamos lá. Movimento uniformemente variado. O movimento uniformemente variado vai acontecer quando a cada 1 segundo subirmos a velocidade numa mesma proporção. Por exemplo, aqui, vamos estar observando um carro, o velocímetro de um carro durante um percurso. Aí, na primeira observação, observamos que ele está com 20 km por hora. Na segunda observação, 25 km por hora. Na terceira, 30 km por hora. E na segunda e na quarta, 35 km por hora. Então, vemos que a cada 1 segundo ele subiu 5 km por hora. A aceleração. Como a gente vai calcular a aceleração? Vai ser a variação da velocidade pelo tempo decorrido. Ou seja, vai ser a velocidade final menos a velocidade inicial dividida pelo tempo. A unidade de medida da aceleração é 1 metro por segundo quadrados. E temos uma constante de aceleração para a gravidade, que é 9,8 metros por segundo. Em alguns casos,
eles podem usar 10 metros por segundo quadrado. Cálculo da velocidade no movimento acelerado. A velocidade a gente vai calcular somando a velocidade inicial, que a gente vai chamar de V0, mais a aceleração vezes o tempo. Cálculo da distância percorrida no movimento uniforme. A gente viu que a velocidade média é igual à distância total percorrida pelo tempo. Então, a distância no movimento variado, a gente vai calcular isolando essa distância. E a gente vai descobrir que a distância é igual à velocidade média vezes o tempo. A gente também pode usar a seguinte fórmula. Vamos dizer que a gente pode dizer também que a velocidade média é igual à velocidade inicial mais a velocidade final dividida por 2. Tendo a velocidade inicial como 0 e a velocidade final como a vezes t, vamos ter que a velocidade média vai ser igual a A vezes t dividido por 2. Agora, substituindo essa formulazinha na fórmula da distância, vamos ter que a distância vai ser igual a vezes t dividido por 2 vezes t. E isso vai dar igual a vezes t ao quadrado dividido por t. A gente também pode usar a distância, calcular a distância de uma outra forma. Usando ainda a velocidade média igual à velocidade inicial mais a velocidade final dividida por 2, vamos dizer que a velocidade inicial vai ser V0 e a velocidade final vai ser V0 mais A vezes t dividido por 2. Então, fazendo essa expressão, a gente vai descobrir que a velocidade média vai ser igual a 2V0 mais A vezes t. E dividindo o 2V0 por 2, vamos descobrir que a velocidade média vai ser igual a V0 mais A vezes t dividido por 2. Pois como é uma soma, então a vezes t ainda vai estar em forma de fração, ok? Gráfico da velocidade versus o tempo para o movimento uniforme. No movimento uniforme, a velocidade sempre vai estar constante, ou seja, nesse movimento, a reta ela vai sempre estar numa mesma altura em relação à grandeza da velocidade. Então, vai ser sempre uma reta. Vai ser uma reta paralela à grandeza da distância. Gráfico da distância pelo tempo para o movimento uniforme. Já na distância pelo tempo, o gráfico vai ser uma reta subindo ou descendo, dependendo se o carro está voltando ou está indo, ok? Para a inclinação de um gráfico, a gente vai calcular fazendo a razão entre a variação de uma grandeza pela outra. E a inclinação desse gráfico, a gente vê que é igual à aceleração. Vamos lá, gráfico da velocidade versus o tempo para o movimento com aceleração constante. Nesse gráfico, a gente vê que a inclinação, que seria a variação da grandeza da velocidade pela variação da grandeza do tempo, vai ser igual à aceleração. E a gente pode usar uma outra fórmula para calcular a distância, que seria S igual a S0, ou seja, a distância igual à distância inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais A vezes t ao quadrado dividido por 2. Vamos para o próximo slide agora. Bom, os slides acabaram, então espero que tenha ajudado. Se gostarem, deixem os comentários de vocês.